Apocalipse capítulo 22, versículo 6 ao versículo 21. A palavra de Deus, Apocalipse 22, de 6 a 21. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei diante dos pés do anjo que me mostrou estas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso, eu sou um servo teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não celes as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho, para retribuir cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida na cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente vem sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em teu nome. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra lida e pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja conosco, nos abençoando, que teu Santo Espírito nos dê entendimento e sabedoria para que possamos compreender a tua palavra. Ó Senhor, fala aos nossos corações nesta noite, nos instrua segundo a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. Então, o final do livro. Costumamos chamar esse trecho aqui, a partir do versículo 6, das últimas admoestações de Deus à sua igreja. E ele tem várias partes, né? Talvez se a gente dividir certinho aqui não dá para fazer, que eu não tenho essa anotação, mas quem tem acesso ao texto no grego original encontra aí também uma divisão de 7 exortações nesse último trecho do livro. E para nós, da mesma forma, aqui João já não está mais contando a história. A história ele contou até o versículo 5 do capítulo 22. Então ele termina e aqui ele começa a falar dos assuntos finais. Ele já contou a história, já falou sobre a salvação, já falou sobre o novo céu e nova terra. Ele nos mostrou o destino final daqueles que creem no Senhor.
toda a glória da Nova Jerusalém. Agora ele vem falar a respeito do livro, é uma leitura necessária a todos aqueles que receberam, ouviram e atentaram para o livro. E ele começa aí nos versículos 6 e 7, lembrando para aqueles irmãos que estavam recebendo essa mensagem a veracidade. Ele diz aqui no versículo 6: disse-me ainda, mais uma voz dizendo a João: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que vem sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Então, assim como já aparece em outras partes do livro, ele coloca e resguarda a fidelidade, a veracidade do livro. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. E mostra aqui que lá em Apocalipse 1, nos primeiros versículos, ele diz, o título do livro é Apocalipse, e Apocalipse ele significa revelação. Nós falamos isso anteriormente, mas sempre é bom lembrar. As pessoas acham que Apocalipse significa fim do mundo. Então, quando fala de fim do mundo, fala, é o Apocalipse. Apocalipse significa revelação. Lá no primeiro capítulo, ele fala, ele dá o título do livro dizendo: Revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui no finalzinho vai dizer: o Senhor, o Espírito que deu, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou seu anjo a mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ele está descrevendo aqui mais uma vez revelação. Então, a fidelidade na revelação de Deus. Então, ele faz questão de carimbar o livro dizendo: olha, as palavras aqui são verdadeiras. Bem-aventurado aquele que guarda. Então, a primeira exaltação, os versículos 6 e 7 para nós, é nós não tomarmos a palavra de Deus como uma palavra que pode passar, ou uma palavra que não é exatamente aquilo que ela quer dizer. Porque hoje em dia o grande problema não são as pessoas que dizem que a Bíblia ela não é verdadeira. Tem gente que fala isso, mas o problema são pessoas que acham que a Bíblia é muito boa, mas a gente não pode pegar ela todinha e levar ao pé da letra. Então, o problema da heresia não é ser completamente longe da verdade, mas é distorcer um pouquinho a verdade. Então, a ênfase que é para nos lembrarmos que nós não podemos tomar a palavra de Deus como algo assim que não é de confiança. Nós precisamos aprender a interpretar a palavra, mas precisamos entender que a palavra é palavra de Deus. Muitas vezes no seminário, professores, quando a gente ia começar a estudar sobre exegese, hermenêutica, que são matérias para poder destrinchar o texto bíblico, uma das coisas que se levantava era uma pergunta simples para a gente começar a raciocinar: a Bíblia ela é a palavra de Deus ou a Bíblia contém a palavra de Deus? É uma pergunta bem simples, mas que a gente tem que pensar muito bem no significado das palavras, porque para algumas pessoas a Bíblia contém a palavra de Deus. Você já viu aquela versão, tem algumas Bíblias que tem assim, letras, palavra de Jesus em vermelho? Já viu uma coisa dessa? No Novo Testamento, todos os lugares que é Jesus falando, as palavras aparecem em vermelho, as letras vermelhas, para a gente saber, não, isso aqui foi Jesus falando. Algumas pessoas consideram assim, que a palavra de Deus é só aquelas partes onde Jesus está falando diretamente. Ou então no Antigo Testamento, onde Deus falou para o profeta, vai lá e diz: assim diz o Senhor, assim, tal. Eles dizem: isso aqui é a palavra de Deus. Para essas pessoas, o restante da Escritura, o que é escrito pela pena, as palavras de Paulo, de Apolo, dos profetas, do Antigo Testamento, de Moisés, eles são a interpretação desses homens sobre as verdades de Deus. Então, para eles, se é uma interpretação, então assim, a gente tem que olhar assim, mas não deve pegar muito ao pé da letra. Quando João vem aqui escrevendo os versículos 6 e 7, na revelação da voz que fala para ele vem justamente para enfatizar que não é assim que devemos ver a palavra de Deus. Eu tenho que acreditar que a Bíblia ela é a palavra de Deus. E o Senhor atuou naquilo que Ele falou aos escritores bíblicos, mas atuou também naquilo que Ele ensinou, que Ele colocou no coração desses homens. E até na mão deles para escrever, Deus escolheu a linguagem. A
Bíblia está escrita em 2 línguas que têm peculiaridades que poucas outras línguas do mundo têm: o grego e o hebraico. O tempo em que foi escrito, a linguagem que foi escrito, tudo ali tem a mão de Deus para que nós tivéssemos na nossa mão mais compreensível. Então, a Bíblia ela é a palavra de Deus em todos os detalhes. Por isso ela diz que ninguém pode tirar nem um i, nem um tio. A i tinha uma referência a letras, tanto no hebraico quanto no grego, que era como só um sinalzinho, assim, um pontinho que se colocava no meio da frase ou em cima da frase. Então, era um tracinho, um pontinho, a menor marcação que existia. Não pode alterar nem isso aqui. Porque se você estiver alterando, você está pecando contra Deus. Então, bem-aventurado, quer dizer, feliz, ditoso, a pessoa realmente satisfeita, realmente alguém que tem uma vida plena, é a pessoa que guarda as palavras da profecia desse livro. É interessante, ele segue o versículo 8, a próxima amonestação, né? Versículo 8 ele diz: eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. João gosta muito disso aqui, nós vamos encontrar também lá no Evangelho e outras coisas, né? Ele afirmando. Eu acho interessante que tem algo muito pitoresco, principalmente no Evangelho de João, né, que ele fala dele como um discípulo a quem Jesus amava. Mas quem é que fala que João era o discípulo que Jesus amava? É o próprio João que fala. Então ele chega lá e fala: não, eu era o mais amado. Mas ele escreveu, está lá. Então, aqui ele afirma de novo: eu, João, foi quem ouviu e viu essas coisas. Mas quando eu ouvi e vi, eu me prostrei ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas. Está aí no versículo 8. Para o adorar. E eu acho interessante que alguns estudiosos eles falam: não, quando eu cheguei nessa parte aqui, fui prestar atenção, eu fiquei assim meio, a boca quase que caiu, o queixo quase desencaixou, a parte lá quase caiu embaixo. Por isso, o que João está fazendo? João está ali, ele viu todo aquele negócio, ele viu a glória de Deus, ele viu o trono, tudo foi passado para ele. Aí de repente ele ajoelha dentro do anjo. O que ele está fazendo? O anjo repreende João no versículo 9: diz: não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras da profecia desse livro. Adora a Deus. Aqui é uma ênfase, versículos 8 e 9, para nós lembrarmos. Primeiro, as palavras são fiéis e verdadeiras. Aí, segundo, ele vem reafirmar: olha para essas coisas mais lindas, só Deus merece adoração. Por que isso é importante aqui no final do livro do Apocalipse? Se a gente olhar para os nossos dias de hoje, as pessoas estão glorificando e adorando muitas coisas além de Deus, mas elas fazem isso como se fosse algo espiritual, né? É uma espiritualização, mas a adoração acaba sendo dividida. Hoje, quantas pessoas não estão idolatrando aqueles que se dizem profetas? Nós encontramos seitas em que eles falam: não, reconheça a Bíblia, mas para ele pega as profecias de um profeta deles lá e coloca no mesmo pé de igualdade da Bíblia, como se ainda fosse explicando a palavra de Deus. Nós vemos isso, por exemplo, no Adventismo do sétimo dia. Para eles, as palavras de Ellen White têm o mesmo peso da palavra de Deus. E se você tem uma dúvida entre o que o Ellen White está falando e da Bíblia está parecendo que é diferente, eles falam: não, é porque você não entendeu, porque Ellen White está certo. Então isso é o que? Isso é uma idolatria. E se a gente vê aqui João, aquele que viu o último profeta vivo, teve a revelação de Deus, vendo todas essas visões, vendo o trono, todas as coisas do fim do mundo, e de repente João cai numa dessa de querer adorar o anjo. Aqui é uma ênfase para a gente ver que ninguém está isento dessas coisas. Nós não podemos deixar sem atenção. A gente não pode pensar: não, isso nunca vai acontecer comigo. Todos nós corremos o risco. Se João fez isso, quanto mais a gente, que não é inspirado, que não viu essas coisas todas. Então ele faz a ênfase de dizer: olha, cuidado para não dar adoração a qualquer outra coisa. Isso é importante no final do livro do Apocalipse, porque são tantas coisas assim, que a palavra maravilhosa não seria a principal descrição, né? Porque nem tudo é tão maravilhoso assim. Mas são coisas assim inacreditáveis que acontecem, coisas assim que você fica de boca aberta na descrição, né? Há tanto o trono de Deus, como as bestas, como os grandes acontecimentos, como os grandes flagelos. São coisas assim muito grandiosas.
E há uma tendência aqui de pensar e tentar dar algum tipo de adoração a qualquer coisa dessas. Talvez o leitor olhe para Apocalipse e pense: posso adorar a besta, porque senão eu vou para o inferno. Ele está dizendo muito bem. Mas ele acaba querendo adorar alguma das outras figuras que aparecem ali. Assim como João tenta adorar o anjo. Então ele fala: nenhuma mensagem dessa, nenhum mensageiro, nada disso, ele é superior. A adoração só é dada a Deus. Cuidado, nada que pareça magnífico deve ser adorado se não for o Senhor. Então é uma exaltação, é meio que a gente está tão nas nuvens vendo as coisas do Apocalipse, especialmente depois de ver a Nova Jerusalém, né? Pode alguém se sentir assim meio que flutuando, imaginando a cidade santa, vou para lá e tal. Aí ele vem assim, puxa pelo pé, senta no chão de novo, volta aqui no chão, adora só a Deus. Não deixe levar pelas coisas que você imagina, que você vê. E é algo que tem que ser muito válido nos nossos dias hoje, porque tem muito crente aí adorando a revelação, tem muito crente adorando as coisas que são faladas, tem muito crente adorando aquele que diz que tem um dom disso ou um dom daquilo, e tem muita gente adorando o servo no lugar do Senhor. Por isso, pé no chão, adora a Deus, guarda as palavras, adora a Deus. Aí ele vai continuar nesse mesmo assunto, nessa mesma direção, no versículo 10. Disse-me ainda: não selles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Lá nos primeiros capítulos aparece o livro todo selado. Se não abrisse o selo, nada ia acontecer. E João chora lá no começo porque o livro estava todo selado. O selar o livro quer dizer que as palavras elas estão presas. Se o selo não for aberto, nada acontece. Só que aqui qual a ênfase? Olha, preste atenção, cuidado para não dar adoração a nada de errado. Não tranque o livro, porque essas coisas estão acontecendo. O tempo está próximo, quer dizer, não guarde informação, passe informação para frente. Então o Apocalipse ele não é segredo. Talvez você já tenha ouvido aí, como a gente desmistificou muitas coisas que falam a respeito do livro de Apocalipse. Talvez você já tenha ouvido que Apocalipse é um livro de mistérios, que é muito misterioso, que é muito isso, muito aquilo. Esse versículo aqui discorda disso. Ele está terminando o livro dizendo: olha, não tranque, passe para frente, mostre para as pessoas, porque elas precisam saber, porque o tempo está próximo. E aí vem aquilo que a gente vem enfatizando desde o começo. Por que ele fala que as pessoas precisam saber que o tempo está próximo? É porque tudo aqui está fácil de ser compreendido. Só que está fácil para eles lá, né? O problema nosso é que a gente nasceu 2000 anos depois. E numa cultura totalmente diferente. Se a gente tivesse nascido 2000 anos atrás, lá na Ásia, nas 7 igrejas, em qualquer região daquela, na igreja naquele tempo, a gente ia ler e entender claramente, como a gente tem tentado explicar ao longo de todos esses estudos. Mas como a gente está num tempo diferente, a gente precisa fazer um esforço, a gente precisa contextualizar, saber quais eram os costumes, qual era a linguagem, para a gente entender isso. Porque a gente está muito distante do tempo e da cultura. Mas para aqueles que estavam ali lendo, né, as 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, Sardes, eles ouviram e entenderam. Então as palavras não estão trancadas, elas não estão seladas. E ele vai mostrar isso claramente nos versículos seguintes, 11 e 12, quando ele diz: olha, não seles as palavras, porque o tempo está próximo. E ele diz: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática de justiça, e o santo continue a santificar-se. Olha que interessante o versículo 11. Diz: não, está avisado. Você quer continuar na injustiça? Continua, fica à vontade, você já está avisado. Você quer continuar ainda na injustiça? Continue. Quer continuar praticando o que é errado? Continue. Você está avisado. Mas aquele que é justo, você entendeu? Você que é justo entendeu ao fim de todas as coisas que vai ter galardão, então continue na justiça. O santo continue a santificar-se. Aqui há algo muito interessante, diferente do mundo do evangelho que muitas vezes nós encaramos hoje. Muitas vezes as pessoas elas tratam o evangelho como se o evangelho fosse barato. Eu gosto sempre de lembrar isso.
Muitas vezes a gente trata o Evangelho como se estivesse na promoção. Eu não sei aqui quem lembra, né, mas acho que a maioria deve lembrar das propagandas da televisão há alguns anos atrás, mais de década, viu? Lá para trás, que tinha aquela propaganda das Casas Bahia. Quem lembra? Que tinha um rapazinho meio magrinho que fazia propaganda das Casas Bahia, que era propaganda. Aqui você pode. Eu sei que ele chegava assim, não sei o quê, não, aqui você pode comprar, você vai conseguir, venha, não sei o quê. Eu lembro que na época a gente brincava que a gente estava pegando raiva, ranço, toda vez que ela aparecia na televisão. Aqui você pode, você quer pagar quanto? Quer pagar quanto? Ele criou esse cordão, quer pagar quanto? Quer pagar quanto? Às vezes a gente parece que a gente está pregando o Evangelho do mesmo jeito. A gente chega para a pessoa, Jesus te ama, não, o que você precisa? Você quer o quê? A gente fica querendo que aconteça milagre, a gente fica querendo convencer, a gente fica querendo fazer discurso, a gente fica querendo mexer no culto da igreja, a gente fica querendo ajustar as palavras, a gente fica querendo dizer, não, as músicas precisam ser mais assim, a gente fica fazendo promoção o tempo todo da palavra de Deus. Só que o anjo fala com João aqui, a palavra não é bem assim. Quando ele fala, continue injusto na injustiça, e o santo continua a santificar-se, ele diz assim, a palavra está aqui. Se você quiser, vem, se não quiser, tchau. E precisa lembrar, a mensagem do Evangelho é preciosa. Quem vem falar sobre o Cristo que morreu na cruz em nosso lugar, é algo bom. Eu não posso falar do Cristo e depois escrever que Jesus está chorando, esperando aceitar Ele. Isso é uma mentira que o Evangelho moderno é pregado. Não, Jesus está muito triste com você. Jesus, se a pessoa aceitar ou não aceitar, ele continua sendo Deus do mesmo jeito. O azar é de quem não aceita. Então, por isso ele fala, continue impuro na impureza, continue imundo na imundícia, e o santo continua a santificar-se, e o justo continue na prática da justiça. A palavra está aqui. Você quer aceitar? Aceite. Você não quer aceitar? Vai para o inferno. É o que ele está descrevendo. É o que ele está colocando dentro de nós. Então, para nós lembrarmos, as palavras aqui são sérias. E lembra que não era como hoje, que a gente tem o Apocalipse aqui na nossa Bíblia, todo tinha um papel, você pode levar para todo lugar. Essa carta chegava, o pessoal lia na frente da igreja. Você sentava no banco, era uma sentada. O escriba dele pegava a carta e começava a ler, e lia do começo, do capítulo 1 até o capítulo 22, de uma vez. E quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, sorte na vida, se ele tiver uma segunda oportunidade na vida de ouvir a carta mais uma vez. Porque nem todo mundo tinha cópia, as cópias eram muito caras, e também não dava para andar por aí nessas coisas. O Apocalipse, quando a gente vai estudar, ele foi praticamente contrabandeado para fora da ilha de Patmos. Por isso que ele usou muito simbolismo. Para os soldados não pegar a carta e não descobrir o que é. Porque os crentes entenderam o que é. As mensagens, a besta. Os crentes entenderam. Mas os soldados não entendiam. Quando ele falava da besta que surge do mar, quando ele falava do falso profeta, ele falava da Babilônia, os crentes entendiam que era Roma. Mas os soldados romanos não entendiam. Então, era para isso. Então, a leitura era de novo, por isso que a palavra diz: bem-aventurados os que ouvem, os que leem, o escrito que está na frente, e os que ouvem, os irmãos, as palavras da profecia desse livro. Então, era a oportunidade única, agarre-se quem puder. E havia aquele ditado, então, um ditado popular antigo, que ele dizia assim: olha, a oportunidade, ele é como se fosse assim um anjo, sabe? Tipo aquela figura do querubim, um anjinho assim, bem fininho, gordinho. Ele diz que ele é um anjinho assim, bem rápido. E ele tem um tupete, o cara descreveu, tem um tupete assim na frente, e atrás da cabeça da careca. Ele diz assim: se ele passa correndo, você só tem a chance de agarrar ele pegando ele pela frente. Agarrar o cabelo pela frente, você segurou a oportunidade. Se ele passar, você tentar agarrar por trás, você agarra o dedo, passa pela careca e ele foge. A oportunidade ela deve ser aproveitada. Isso aí, ditado popular, a oportunidade do evangelho tem que ser agarrada. A gente não pode ficar achando, não, depois eu vou ver isso. As pessoas elas não entendem quando ela fala: não, você quer aceitar Jesus? Não, vamos ver isso para depois. Quando ele diz vamos ver para depois, ele está desrespeitando isso.
E aí, o que é que João diria para você? Então, continue na prática da injustiça e continue no caminho para a condenação. Se você não quer, eu não estou aqui para poder ficar voltando, não, insistindo. Por isso que eu tenho assim, pego um certo lance. E quem, quando está evangelizando, fica insistindo demais com a pessoa. A pessoa diz, não quero, e a gente fica insistindo. Né? Uma vez já falaram comigo assim, que eu estava no grupo falando, e uma determinada pessoa começou a insistir, falar com o evangelho com ele e tal, e em determinado momento, assim, ele falou, não, o problema é que vocês têm muita certeza do que vocês estão falando, vocês não têm dúvida nenhuma. No momento eu desarmei, falei, não, beleza. Aí mudei o assunto, foi para outro negócio. Eu não vou ficar aqui insistindo com quem está ouvindo o evangelho, não quer saber do evangelho. Quer ir? Vai. Sou responsável por isso. E a gente precisa ter noção disso. O evangelho não é barato. Então, versículo 12, seguindo aí a nossa leitura. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Veja aí, ele fala: continue o injusto na injustiça, o impuro continue na impureza, o santo se santifique, o justo continue a justificar-se. Eu vou retribuir a cada um segundo as suas obras. Versículo 12 é isso que ele está dizendo. Então, preste atenção, eu estou vindo, não vou demorar, quer dizer, você não sabe, pode ser qualquer momento, e eu vou retribuir a cada um segundo o seu proceder. O Senhor já disse, o proceder é esse aqui. Você não quer fazer, vai receber a recompensa segundo o seu procedimento. Deus não vai recompensar as pessoas porque elas acham que são boas. Ele vai recompensar aquele que adorou a Deus ou adorou a besta. Só tem dois tipos de adoração: ou você adora o cordeiro, ou você adora a besta. Quem acha que não deve adorar a Deus, mas está neutro, está adorando a besta. Não tem meio termo nessas coisas. Então, por isso, ele vai nos mostrar isso aí até o versículo 12. Versículo 13: eu sou o Alfa e o Ômega, o último e o primeiro e o último, o princípio e o fim. Três afirmações, né? Alfa e Ômega são a primeira e a última letra do alfabeto grego, né? É quando a gente vai descrever alguma coisa no português, fala, não, está tudo aqui, de A a Z, do começo ao fim. Então, Alfa e Ômega tem esse significado. Primeiro e o último, quer dizer, o primeiro a existir e o último vai existir. Então, não tem ninguém que vai subsistir a Deus, nem chegou primeiro do que ele. E ele fala o princípio e o fim, quer dizer, ele que começou tudo e ele vai terminar tudo. Aí, no versículo 14: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras do sangue do Cordeiro, para que lhes assistam direito à árvore da vida e entrem pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Olha bem essa descrição. Versículo 15 é bem direto. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. É uma descrição curta que ele faz aqui, mas eu chamo a atenção de começar a pensar aqui nas palavras, né? Fora estão os cães. Lembra que é outra cultura? O judeu ele detestava o cachorro. A gente acha bonitinho, né? O pessoal passa, nesse dia eu estava assistindo um vídeo, né? O cara mostrando lá, todo lugar que ele chegava, que ele via um cachorro, ele ficava querendo fazer amizade com o cachorro, né? Ele, não tem gente assim, olha que bonitinho, o pessoal gosta de cachorro. É da cultura brasileira gostar de cachorro. Mas o judeu ele detesta cachorro. Cachorro para ele é uma coisa abominável. Não é o cachorro, quando ele fala cães, ele não está falando um cachorrinho fofo que você vê na rua, né? Um caramelozinho com aquele olho pinão que você vê no meio da rua. Os cães, ele falava com aqueles cachorros que pareciam mais uma hiena, né? Que ficavam nos lugares, nos lixões, nos campos de batalha, comendo restos da carniça daqueles que foram mortos. Coisas assim, é o que está descrito lá no livro de Reis, quando fala a morte de Jezabel, eles derrubam ela da janela alta do palácio, ela cai no chão, morta na mesma hora, e quando eles voltam lá, a palavra descreve em Reis, que tinha ficado só as mãos dela, as palmas das mãos, o cachorro tinha comido tudo. É desse cachorro que eu estou falando. Mas tem uma característica específica quando a gente fala sobre os judeus cachorros. O cachorro judeu não gostava porque ele era um animal imundo. E talvez você já tenha visto isso. Se você não viu, então sinta-se feliz,
né? Mas não tem ninguém aqui com problema. O cachorro, ele é um animal que ele faz vômito e depois ele come o próprio vômito. Quem nunca viu isso acontecer, sinta-se feliz, mas todo cachorro faz isso. Então, por conta disso, ele é considerado um animal imundo. E é justamente esse que ele fala dos cães, ele fala daqueles que voltam atrás. Então, no sentido espiritual, são aqueles que ouviram a palavra de Deus, né? É descrito lá, se não me engano, em Isaías, né? Que está naquela letra da música do Kleber Lucas, né? Quem provou o amor de Deus, a unção do seu espírito, e bebeu a água da vida e saciou a sua sede de eternidade, não poderá voltar atrás. Então, ele está falando de gente que chegou no Evangelho, viveu no meio do Evangelho, e depois volta para o mundo. Isso é como um cachorro que volta para comer o próprio vômito. Isso vai ficar onde? Fora. Isso não entra na cidade santa. Então, aqueles que vão, mas não voltam, né? O autor de Hebreus fala que nós não somos os que retrocedem para a perdição, mas os que seguem para a salvação. Esse vai, mas quem retrocede, fica, vai. Então, o que volta atrás, como diz, não entra. Os feiticeiros, a palavra feiticeiro aqui, ele tem um significado quase que farmacêutico, não no grego antigo. Então são pessoas que manipulam as coisas da natureza. Então tem ideia de manipulação. Você já viu alguma vez aquela escrita antiga que a farmácia, drogaria? Poucas vezes aparece. Eu lembro que eu estava lá na Bahia, tinha um casal que foi para lá, era da cidade, tinha que ir para fora e voltar para lá nas férias, né? Conta a história mais ou menos que eles tinham uma farmácia em Brasília, né? Mas naquela época Brasília estava complicado. Então, em uma semana foram assaltar 2 vezes. Lá tinha muito esse assalto para a farmácia. Aí eles foram de férias. Quando chegaram lá, voltaram para a cidade e pensaram: não, aqui quer saber de uma coisa? Eles foram lá, pegaram a farmácia, desmontaram, venderam, eles fizeram o contrato e voltaram a montar a farmácia na cidade. Alguns anos depois eles já estavam com farmácias espalhadas em todos os lugares lá, virou uma rede. O negócio cresceu assim. E aí tem aquele ditado que o pessoal mais novo fala, né? Quando alguém está ganhando muito dinheiro, fala: ó, fulano está com muito dinheiro, deve estar mexendo com droga. O pessoal brincava com eles, dizendo: não, fulano, né? Que a pessoa chamava de Lano, o nome dele é bem complicado. Como é que pode ser dele? Fulano está com muito dinheiro, deve estar vendendo droga. O outro virava assim e falava: não, mas realmente o negócio dele é drogaria. Então, no grego tem essa ideia que é manipulação, drogaria no sentido de que manipulavam as coisas, é aquele remédio manipulado antigamente para poder curar as pessoas. Então a raiz aqui, justamente quando ele fala dos feiticeiros, são os manipuladores. Quem são os feiticeiros hoje? São aquelas pessoas que chegam na igreja e falam para as pessoas assim: ó, você tem que fazer isso aqui para você ir para o céu. Ó, se você trouxer uma oferta aqui, assim, sabe que o pessoal leva envelope, e você vai orar não sei quantos dias, depois você vem, coloca uma oferta e vai acontecer isso, você entrega de novo, você vai ser abençoado. Isso é manipulador. Isso é o feiticeiro que está falando aqui no Apocalipse. É aquele que usa para poder mexer com a mente da pessoa, com as coisas, engana as pessoas, para poder conseguir o favor das pessoas. São os manipuladores, feiticeiros. Então, aqueles que não agem com honestidade. Os impuros. Impuro aqui é tanto aquele que comia aquilo que não devia na época, né? Vamos dizer isso, mas aquele que se envolve com qualquer tipo de impureza, seja no culto, né? Adorando outro Deus, impureza, seja sexualmente, envolvendo-se em relações sexuais ilícitas, impureza, seja aquele que se misturava com quem não tinha que misturar. Crentes com descrentes, juntos desigual, impureza. Então, os impuros, fala também, ficam de fora. Os assassinos, segundo a descrição de Jesus, se você odiar alguém, você está matando ele. Então, todo aquele que vive na prática do ódio, né? Assassinos, os idólatras, aquele que coloca qualquer coisa no lugar de Deus. Lembra lá na cutucada atrás? Não vai adorar o anjo, a gente já falou. Não, adora somente a Deus. A gente devia fazer isso, né? Eu gosto muito de ouvir de vez em quando as pregações do Paul Washer. Talvez você já tenha visto na internet. Paul Washer. Depois a gente já passa assim, um pouco e esgota um pouco vamos dizer, o conteúdo dele. Mas uma coisa eu acho muito interessante, né? Ele estava uma vez numa conferência, conferência fiel aqui no Brasil, e o
o pessoal vai fazendo, e aí o pessoal pregava, e o pessoal vinha aplaudir dele. Quando foi fazer a pregação dele, ele começou: deixa eu fazer um combinado aqui com vocês, todo lugar que eu chego eu faço isso. Eu vou começar a pregar agora, ninguém vai aplaudir. Eu quero deixar bem enfatizado aqui: nós adoramos somente a Deus. Então não quero ninguém aplaudir. Se você aplaudir, eu vou ficar com raiva de você. Eu acho interessante quando coloca isso de forma firme. Às vezes nós damos algum tipo de adoração, alguma coisa que não é Deus. E às vezes parece até bom: não, mas é servo de Deus. Ah, não, mas é porque é muito abençoado, é porque Deus está com fulano. A adoração é só Deus, a gente é só servo. Olha o anjo, o anjo não recebeu a adoração e falou: eu sou conservo seu. O que é eu conservo? Aquele que trabalha junto. É a mesma coisa dizer: eu não sou superior, não. A gente está trabalhando no mesmo patamar, nós estamos no mesmo nível. Ele diz: eu sou conservo teu e daqueles que adoram a palavra de Deus. Então a gente está fazendo a mesma coisa, tem o mesmo trabalho. Então a gente só adora ao Senhor. Então não tem ninguém em cima e embaixo. Então quando a gente considera que algum ser humano ele está acima da gente, a gente está, de certa forma, adorando. E a coisa mais complicada do pastor é que tem muita gente, principalmente, eu digo, por causa principalmente do movimento pentecostal, a partir do movimento pentecostal, que muitas vezes idolatra os pastores. Sabe aquela história de que vou pedir o pastor para orar, porque a oração do pastor é mais forte, idolatria. Porque o pastor é mais perto de Deus, idolatria. Então vamos tirar isso da situação. Nós somos conservos. Se hoje é conservo de João, quanto mais nós aqui. Então, vamos ser estritos nisso. Então, cuidado, olha bem. Por quê? Porque os idólatras não entram. Eu quero entrar. Então, não vamos colocar nada, não vamos idolatrar nada. E aqui no final, todo aquele que ama e pratica mentira. Você vê que ele coloca duas coisas, né? Que ama e pratica mentira. Não é só um mentiroso, aquele que acha bonita a mentira também está no mesmo barco. Então, esses estão de fora. O que ele está dizendo? Olha, você tem que lavar a sua roupa no sangue do Cordeiro, né? Versículo 14, para que você entre e tenha acesso à porta da vida, para que você entre pela porta, porque esses outros aqui não vão passar pela porta, esses outros ficam do lado de fora, eles não vão entrar. Versículo 16 e 17: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. E vai lembrar aqui a profecia do Antigo Testamento, da Messias, é o descendente de Davi. Então a raiz e a geração, quer dizer que não morreu com Davi quando levaram lá no cativeiro babilônico. A raiz permaneceu, ele é a base de tudo, e a geração, quer dizer que ele que gerou a Davi, Davi foi gerado por intermédio dele, e ele é que dá continuidade ao trono de Davi, segundo a profecia. E a brilhante estrela da manhã. Aqui é interessante quando as pessoas tentam falar, pegam porque em um determinado momento é dado o nome de estrela da manhã para o inimigo também. Né? Sabe que quando o pessoal fala o nome Lúcifer, o nome Lúcifer é a estrela da manhã. Então, é dado para dar um destaque, mas quando ele fala eu sou a brilhante estrela da manhã, ele quer dizer que a verdadeira estrela da manhã. Quando Lúcifer ele recebe o nome de Lúcifer dizendo estrela da manhã, as pessoas colocam isso, ele quer imitar a Cristo. E a gente viu em todo o Apocalipse que constantemente o inimigo tenta imitar o Senhor. Então ele fala, eu sou, né? Sou eu. E versículo 17: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, vem. Quem quiser, receba de graça da água da vida. Aqui a referência é lá que nós vemos lá em Isaías 55. A todos vós que têm sede, vinde às águas, e todos vós que não têm dinheiro, vinde comprai, sem dinheiro e sem preço, come vinho. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma liberará. No versículo 3 desse última parte. Tem até uma música ali, eu tentei achar ela, mas assim que eu achei, não estava encaixando muito bem. Eu não consegui nem colocar para a gente cantar hoje. Mas ele chama, qual a palavra aqui? Vem. 3 vezes no versículo 17. Vem, vem e venha. É o mesmo sentido aqui, só com
conjugando o verbo de acordo com cada frase. Então, o chamado aqui é o quê? Esse que vem já demora. Qual deve ser a nossa palavra? Vem. O Espírito é novo, o Espírito aparece em maiúsculo. O Espírito Santo está ali mostrando o juízo, mostrando para nós a palavra de Deus, nos mostrando Cristo, e Ele nos impulsiona. A noiva é quem? A noiva é a igreja. A igreja diz: vem. Aí você fala hoje na igreja. E se Jesus voltasse agora? Aí tem muita gente que coloca a mão no coração: meu Deus, eu estou pronto. O que é que João está falando aqui para a gente? Eu tenho que dizer. Qual deve ser a palavra para isso? Jesus está voltando, a igreja deveria dizer em uníssono, uma só voz: vem, Senhor Jesus. A igreja tem que estar preparada para dizer: vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve o que? As palavras do livro dizem o que? Vem. E aquele que tem sede, vem. Então o nosso chamado é para dizer, para estar na presença de Deus, é para se aproximar dele, para dizer: vem. É desejar ardentemente a presença de Cristo. Então aqui são as ênfases que vai nos dar entre o versículo 6 e o versículo 17, as admoestações. Cuidado, ore, está tudo pronto, não desvie a sua adoração, mantenha-se puro para receber o galardão, lave-se no sangue do Cordeiro para entrar pelas portas, não esteja entre aqueles que vão ficar de fora, esteja pronto para dizer: vem, Senhor Jesus. E aí vem a partir do versículo 18 até o versículo 21, a conclusão do livro. E aqui são aquela sentença que é bem conhecida: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos descritos nesse livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. Então, o que é que ele diz? Se alguém acrescentar, vai se acrescentar do que? Os flagelos escritos no livro. Então, todo sofrimento que está ali, se tentar aumentar alguma coisa, vai ganhar em dobro. Se tirar alguma coisa, vai ganhar em dobro. E a gente não se engane. Por quê? Porque existem muitas seitas, isso falando de forma literal, que acrescentaram ou retiraram. Se você pegar a tradução, por exemplo, do Novo Tempo, eles retiram algumas palavras, alguns trechos da Escritura, conforme nós temos elas em nós. Se você pegar, por exemplo, seitas como o Santos dos Dias Mortos, ele tem um livro dele que é uma profecia que acrescenta a Escritura. Eles não falam que a Bíblia está errada, mas eles falam que a última profecia é o que Joseph Smith lá recebeu. Então, o Adventismo no sétimo dia vai acrescentar os escritos de Ellen White. O catolicismo romano vai acrescentar os livros apócrifos. E todo dia aparece alguém que acha lá um livro, um apócrifo, dizendo o Evangelho de Tomé, o Evangelho não sei o que, e tenta dizer que encontraram o livro perdido da Bíblia. São pessoas que estão tentando acrescentar também. Todas essas aqui está descrito castigo para isso. E tem aqueles que querem tirar. Mas o acrescentar e tirar às vezes é muito sutil. Às vezes acrescenta na Bíblia aqueles que dizem que tem espírito de revelação. De repente, falam e ordenam à igreja coisas que não estão escritas na palavra de Deus. Ou dão interpretações que não estão ditas na palavra de Deus. A gente pensa que é muito pouco, mas é preciso tomar muito cuidado. Quando alguém vem e diz que tem uma revelação, uma visão, um sonho, e ele começa a descrever que os anjos são isso ou aquilo, não está na palavra de Deus, ele está acrescentando. Quando alguém diz que Deus levou ele foi no inferno, ele encontra um monte de coisa que ele está acrescentando. Isso é muito sério, porque tem muita gente de boa vontade querendo dizer que é santificado, etc., que estão acrescentando na Bíblia e estão correndo um certo risco diante da Escritura Sagrada a fazer acréscimos, porque a palavra é clara para nós de que vai haver consequências para quem acrescentar ou quem retirar. Assim, da mesma forma, uma vez eu ouvi alguém falando, olha, quando a Bíblia fala que o crente tem que ser isso, tem que ser aquilo, essas coisas todas, não é para todo mundo não, isso é só para quem vai pregar a palavra. Isso aí não é
para todo cristão, não. Se fosse para todo cristão, ele estava perdido. Essa pessoa está fazendo o quê? Ela está retirando a palavra de Deus. Também ela vai encontrar condenação. Então, muito cuidado. Então, não acrescente, não tira a palavra de Deus, determina castigo sobre aqueles que fazem qualquer dessas coisas. Né? E aí ele confirma o versículo 20 dizendo: aquele que dá testemunho dessas coisas, certamente vem sem demora. Então, o que ele está descrevendo aqui? Quem dá testemunho dessas coisas é o Senhor, Jesus Cristo. Quem diz vem sem demora? Jesus Cristo. E aí, mais uma vez, ele repete aquilo que nós vimos atrás, lá no versículo número 17, já 3 vezes, mais uma vez ele aparece aqui. Eu não consegui rastrear isso, mas eu não duvido se no trecho aí não encontro pelo menos 7 vezes, e 7 aparece para cada novamente. Mas ele diz aí no final: amém, vem Senhor Jesus. Esse aqui deveria ser o grito de resposta da igreja todo o tempo, quando a gente está louvando, quando a gente está adorando, quando nós estamos pregando, quando estamos ouvindo a palavra. Cada uma dessas deveria ser no final, assim, deveria estar dizendo sempre: amém, vem Senhor Jesus. E ele termina o versículo 21 com a graça, a bênção. Graça do Senhor seja com todos. Alguns dizem que alguns manuscritos, os escribas, colocavam meio que uma explicação, depois da palavra amém, depois da palavra todos, um amém. Graça seja com todos. E alguns vão dizer que cabia um amém, amém. Justamente o final do livro. Mas aqui é uma forma, vamos dizer, meio mais primitiva, mais sucinta, como o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Então João ele conclama a bênção de Jesus Cristo sobre todos, de forma simplificada, para entendermos que é o próprio Senhor que está nos abençoando. Amém?